4, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Eu peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalónica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. So once again, in chapter 1, Christ is the message of our ministry. Repetindo então, em capítulo 1, Christ is the message of our ministry. Em capítulo 1, Cristo é a mensagem do nosso ministério. The message of Christ, the preaching of Christ, that's a life worth living. O pregar Cristo é uma vida que vale a pena viver. All of us as believers should be proclaiming Christ. That should be our life goal. Todos nós, como crentes, devíamos estar a proclamar Cristo. Esse deve ser o nosso objetivo da nossa vida. Chapter 2, Christ is the model of our ministry. E no capítulo 2 de Filipenses, Cristo é o modelo para nosso see a great example in Christ. Nós vemos um grande exemplo em Cristo. He is humble. Ele é humilde. And all Christian service should be done in humility. E todo o ministério, o serviço cristão devia ser feito com humildade. Chapter 3, Christ is the motive of our ministry. E em capítulo 3 nós aprendemos que Cristo é o incentivo, o motivo
do nosso ministério. Knowledge of Christ means we love Him more and we're motivated to live for Him. Isto significa que nós... Can you repeat that? No, I can't. Christ is the motto of our life. Cristo é o modelo ou exemplo da nossa And when vida. we love Him, E quando nós o amamos, we are motivated to serve Him. nós ficamos cheios de motivação e incentivo para So o the servir. more we know Him, Então, quanto mais o conhecemos, the more motivated we are to serve Him. mais cheios de motivação para servi-lo. Okay, chapter 4. Capítulo 4, Christ is the provider for our ministry. aqui fala que Cristo é aquele que providencia para o nosso The ministério. presence of Christ goes with us. A presença de Cristo vai conosco. He will never leave you, never forsake you. Ele nunca nos vai deixar, nunca nos vai abandonar. His presence with us, He also provides for us. Ele garante a sua presença e Ele providencia para nós. Being a Christian does not mean you never have a problem. Ser crente não quer dizer que nunca vamos ter problemas. We have lots of problems. Nós vamos ter muitos problemas. But the Lord Jesus is with us in all our problems. Mas o Senhor Jesus estará conosco durante todos os nossos And problemas. Paul tells us the way to peace. E o apóstolo Paulo diz que o nosso caminho para a paz, Even if you have problems in life, mesmo com problemas na vida, there's a way to peace. há um caminho para a paz. And that is the presence of Christ. E esse caminho é Cristo. He will provide for our needs. Ele vai providenciar. Christ provides unity when Christian workers disagree. Cristo providencia união quando crentes discordam uns com os So that's outros. the first 3 verses. Então nós vemos isso nos primeiros 3 versículos. Here there are these 2 ladies in verse 2 who just don't seem to agree together. Nós vemos aqui 2 senhoras que simplesmente não estão a concordar umas com as outras. Verse 3, Paul says that they are true companions, true helpers for the Lord. No versículo 3, Paulo diz que elas eram verdadeiras companheiras, verdadeiras colaboradoras no serviço do Senhor. I can imagine these 2 ladies listening to the letter as it was being read for the first time. Eu posso imaginar essas 2 irmãs sentadas na igreja a ouvir esta carta a ser lida pela primeira vez. Euodia, the first lady, was sitting on this side of the assembly building. Evódia estava talvez sentada daquele lado da Assembleia. And Syntyche was the other lady sitting on the other side. E Sinti que talvez estava sentado ali daquele lado. They were not unified. Eles não estavam unidos. They were divided. Estavam divididos. I don't know what divided them, Eu não sei o que é que as dividiu. but they were Christian workers Mas for the Lord. eram colaboradoras do Senhor, cristãs. And as Epaphroditus is reading the letter, E enquanto talvez Epafrodito estava a ler a carta, reading in chapter 1, leu o capítulo 1. I can imagine Euodia saying, yes, this is what my sister needs to hear. Eu posso imaginar Evódia dizer, sim, é isso que a minha irmã precisa de ouvir. Preach it, Paul. Prega lá bem isso, Change Paulo. her mind. Faça com que ela mude de And I ideias. imagine that she's saying the same thing about Euodia. E imagino que a Cindy que também estava a pensar o mesmo sobre a Finally, Evódia. someone's coming to straighten out my sister. Ela talvez pensou, finalmente alguém chegou para endireitar a minha irmã. And they're listening to the letter, E eles estavam a ouvir esta carta and all of a sudden they come to a shock. e de repente chegam a parte que é chocante. Paul, in chapter 4, speaks directly about them. Paulo, no capítulo 4, agora dirige-se diretamente a elas. Maybe Euodia was knitting something while she was listening to the letter. Talvez a Evódia estava a fazer um bocado de crochê enquanto estava a ouvir a carta. Maybe Syntyche was painting her nails. I don't think they did that in the first century, but you know. Talvez assim que estava a pintar as unhas, mas penso que eles não faziam isso naqueles dias. And all of a sudden, they hear, I implore Euodia and I implore Syntyche to be of the same mind in the Lord. E de repente elas ouvem as palavras, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o And mesmo it must have been a Senhor. shock to them. Devia ter sido choque para elas. And here Paul tells them that they need to learn to work together. E aqui o apóstolo Paulo está a dizer que elas têm que aprender a trabalhar juntas.
Workers do not always agree together. Obreiros nem sempre concordam uns com os outros. But workers need to remember that we are all in Christ. Mas os obreiros têm que lembrar que nós estamos todos em Cristo. I wonder what Paul was thinking about when he wrote about these two ladies. Eu gosto de tentar imaginar o que é que Paulo estava a pensar quando ele escreveu estas palavras. He writes, I implore them to have the same mind in the Lord. Ele escreve, eu rogo-as que sintam ou tenham a mesma mentalidade que o Senhor. And Paul puts down his pen for a moment E talvez Paulo pôs a sua caneta para baixo and starts to think. e começa a pensar. I remember when I had a disagreement with Barnabas. Eu lembro quando eu tive uma discórdia com Barnabé. I remember Barnabas wanted to take Mark on the second missionary journey. Eu lembro que Barnabé queria levar Marcos na nossa segunda viagem de missionário. I thought Mark wasn't ready. E eu achava que Marcos não estava pronto para I essa think he viagem. was wrong. Eu acho que Barnabé estava errado. He thought I was wrong. E ele pensava que eu estava And we errado. went our separate ways. E nós nos separamos. And we never read in scriptures that they ever came back together. E nós nunca lemos nas Escrituras que houve alguma reconciliação. We do read that Paul says in one of his letters, please bring Mark with you. Mas nós lemos numa das cartas o Paulo a dizer: tragam Marcos convosco, Because he's profitable for the ministry. porque ele é proveitoso para o ministério. So Paul realized that Mark had something to do for the ministry of the Lord. Portanto, nessa altura parece que Paulo reconhecia que Marcos tinha valor no ministério. I wonder what Paul was thinking when he wrote to these two ladies. Questiono o que é que Paulo pensava quando ele estava a escrever estas palavras. They have the same Lord, Eles têm o mesmo Senhor and they need to learn to be unified together. e elas têm que aprender a serem unificadas. This is a very hard thing for us to do in our generation also. Isto é uma coisa muito difícil para nós nesta geração. Christian workers have a difficult time being together. Obreiros têm dificuldade em estar juntos. There are reasons why sometimes it's good to meet different places. Há razões para crentes se reunirem em lugares diferentes, But if we are brothers in Christ, we should love one another. mas se somos irmãos em Cristo, devemos nos amar uns aos outros. It's still very difficult. É muito difícil ainda. Who's our brother in Christ? Quem é o nosso irmão em Cristo? There are false brothers. Existem irmãos falsos. Paul talks about them in chapter 3. Paulo fala sobre eles no capítulo 3. He mentions two different types. Ele fala de dois tipos Those de that falsos irmãos. demanded that you follow the law. Aqueles que requerem que se segue a lei. And towards the end of chapter 3, E ao fim do capítulo 3, those who were sensual, whose God was their belly. aqueles que eram sensuais, cujo Deus era a sua barriga. Those who let emotions and feelings rule their lives. Aqueles que deixavam com que as suas emoções e sentimentos fossem o rei da sua vida. And he says of them that they are enemies of the cross of Christ. Ele fala destes dois tipos como sendo inimigos da cruz de Cristo. It's not always easy to know who's our brother and who's our sister. Nem é sempre fácil distinguir quem são nossos irmãos e irmãs em Cristo. And this is something that needs to be addressed in the scriptures. E isso é algo que as Escrituras abordam. But if we are brothers and sisters, Mas se somos irmãos e irmãs, we may not agree on everything. não vamos necessariamente We concordar com may tudo. not be able to work closely together. Talvez não vamos conseguir trabalharmos muito proximamente uns com os But outros. we should demonstrate our unity in Christ. Mas temos que demonstrar a nossa união em Cristo. We serve the same Lord. Nós servimos o mesmo Senhor. Remember in chapter 1, Lembram-se capítulo 1? some preach Christ for wrong motives. Há quem prega Cristo por... eu estou a tentar com motives. Motivos mesmo? Ok. Motivação. Ok. Pessoas que pregam a Cristo com motivação errada. Some preach Christ for the wrong reason. Alguns pela razão errada. Some preach Christ because they know that in doing so they're going to receive money.
Alguns o fazem porque sabem que fazendo isso vão receber dinheiro. Some preach Christ because they know if they do that, they're going to receive fame. Alguns o fazem porque sabem que vão receber fama. Some preach Christ because they know that if they do that, they're going to have power. Alguns pregam Cristo porque sabem que vão receber muito poder, autoridade. Some preach Christ because, well, they want to be a better preacher than somebody else. Alguns o fazem porque querem ser melhores pregadores do que outra pessoa. Some people preach Christ because they want to impress a girl or a guy. Alguns pregam Cristo porque querem se exibir e impressionar uma menina ou um rapaz. Some people preach Christ because they're going to school and they need to get a good grade in their class, so they preach Christ. Alguns pregam Cristo porque estão na escola, Christian school. estão numa escola cristã e fazendo assim, talvez a professora lhes dê uma boa nota. And these are all wrong motives. E estas são razões ou motivações erradas. But Paul says, as long as Christ is being preached, we should be happy. Paulo diz, olha, desde que Cristo seja pregado, devemos estar contentes. We aren't to judge the motives. Nós não vamos julgar as motivações Christ dos outros. one day will judge the motive. Cristo vai julgar as motivações um dia. But right now we can just be happy that Christ is being proclaimed. Mas, por enquanto, nós podemos estar felizes que Cristo está a ser proclamado. And so Paul says to these sisters, you got to learn to be one in Christ. Então Paulo diz a estas irmãs, vocês têm que aprender a serem um em Cristo. Other Christian workers should not abandon these two ladies. E outros colaboradores em Cristo não devem abandonar estas duas irmãs. We are to remember sometimes things happen in life. Nós temos que lembrar que às vezes as coisas acontecem na vida. Maybe they were two ladies who worked hard for the Lord. Talvez eram duas irmãs que esforçaram-se tanto pelo Senhor. Or maybe they were single ladies. Talvez eram solteiras. And one of the ladies met a guy E uma delas encontrou-se com um rapaz and decided to get married to that guy. e decidiu casar-se com esse homem. And the other lady thought she shouldn't get married to that E guy. a outra talvez pensava que ela não devia casar com esse And homem. there was a disagreement. E houve uma discórdia. You know how these things happen. Sabem como estas coisas acontecem? People divide over little things. As pessoas se dividem sobre coisas pequenas. And sometimes they're not so little. E às vezes não são assim tão I know pequenas. churches that divide because of the color of the walls. Eu conheço igrejas que se dividiram por causa da cor das paredes. And people who divide because we use wine or grape juice at the Lord's Supper. E igrejas que se dividiram porque usaram ou vinho ou sumo de uva. Or some people who complain that there's one cup and everyone's drinking out of the one cup or multiple cups, and it divides churches. E igrejas têm se dividido porque usaram só um cálice na ceia do Senhor ou vários copos. All kinds of reasons why people divide. Há muitas razões pelas quais as pessoas se dividem. And we need to learn to be one together. Nós temos que aprender a sermos um. And it's amazing that the Lord brings us into a family. É espantoso como o Senhor nos trouxe todos nós para dentro de uma família. We're from different countries, Viemos de diferentes países, different cultures, diferentes culturas, different jobs. diferentes carreiras. So many differences in our lives. Há tantas diferenças entre nós. And the Lord puts us all together in one body. E o Senhor nos traz, nos ajunta num And corpo we are só. family together. E somos família. And we need to learn to love one another. E nós temos que aprender a amar uns aos outros. We should remember the labors of people in the past, even when problems happen now that take them away from the work of the Lord. Nós temos que lembrar os esforços de pessoas que fizeram no passado, ainda que agora estão numa fase difícil da vida. So Christ can bring workers together. Portanto, Cristo consegue trazer colaboradores juntos. I remember when I first went to Poland as a missionary. Eu lembro quando eu fui à Polónia pela primeira vez como missionário. I met a man in the city who wanted to meet with me and talk to me about the Holy Spirit. Eu lembro que havia um homem que queria se juntar-se comigo para falar comigo sobre o Espírito Santo. He was wondering if I knew something about the Holy Spirit that maybe he didn't know.
Ele estava a querer saber se eu sabia alguma coisa sobre o Espírito Santo que ele não sabia. And so he wanted to talk to me about this topic. Então ele queria falar comigo sobre este assunto. I said to him that I prefer not to talk about that topic. Eu disse a ele, olha, eu prefiro não falar sobre esse assunto. Because I knew he came from a church that was very different than the church that I go to. Porque eu sabia que ele vinha de uma igreja muito diferente daquela de que eu vinha. And I didn't think it would be wise for us to talk together about that topic. E eu achava que não era sábio nós falarmos sobre esse assunto. But I said to him, let's talk about Christ. Então eu disse a ele, vamos falar sobre Cristo. Because we can all agree on Christ. Porque nós todos podemos concordar sobre He's our Cristo. Savior. Ele é o nosso Salvador. He's the bond that brings us together. Ele é muita coisa. Ele é o elo que nos une. He saved you and He saved me. Ele salvou a ti, salvou a mim. We are bound together with Him. Nós estamos unidos, juntos nele. We serve the Lord Christ together. Nós servimos o Senhor juntos. And certainly we can enjoy Him together. E nós podemos desfrutarmos dele juntos. And he said, no, E ele disse, não, I'm not interested. não estou interessado. And he walked away. E ele foi-se embora. And I was very shocked. E eu fiquei muito surpreendido com isso. Christ should bind us together. Cristo deve de nos unir. And the presence of Christ should bring us joy. E a presença de Cristo deve nos trazer gozo. How can two brothers or sisters come together with Christ and not enjoy Christ together? Como é que irmãos e irmãs em Cristo podem se ajuntar e não sentirem esse gozo que So temos em Christ Cristo? can provide unity when workers disagree. Então nós vemos que Cristo pode trazer união em obreiros quando eles discordam. Our names are written in the book of life, Os nossos nomes estão no livro da vida and we should rejoice that our names are written e in the book devemos of life. regozijar-nos sabendo que o nosso nome está no livro da Then vida. in verses 4 to 9, E depois nos versículos 4 a 9, Christ provides peace. Cristo providencia paz. He says in verse 7, for example, or verse 6, be anxious for nothing, in everything in prayer. Diz, por exemplo, no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Verse 7, the peace of God which passes understanding will guard your heart. E versículo 7, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações. How can we experience the peace of God? Como é que nós podemos ter essa experiência da paz de Deus? Well, verse 4, rejoice in the Lord. Versículo 4, regozijai-vos no Senhor. Rejoice in who He is. Regozijai-vos em quem Ele é. Rejoice in what He has done. Regozijai-vos naquilo que Ele fez. Rejoice in the fact that He controls all things. Regozijai-vos no facto que Ele controla todas as coisas. Rejoice that He knows the number of hair on your head. Regozijai-vos que Ele sabe o número de cabelos que tem na cabeça. For me, that's not a difficult thing. Para mim isso não é difícil. Rejoice that He knows all about your life. Regozijai-vos que Ele sabe tudo sobre as vossas vidas. Rejoice that He is in control of the circumstances of your life. Regozijai-vos porque Ele controla todas as circunstâncias das vossas vidas. Rejoice in the Lord. Regozijai-vos no Senhor. When we fill our mind with Christ, Quando nós enchemos a mente com Cristo, it helps us to see things in the right way. isso ajuda-nos a ver as coisas de uma forma certa. God wants to empty our lives from the sin that's in us. Deus quer esvazar as nossas vidas do pecado que nós temos dentro de nós. And He wants to fill our lives with who? Ele quer encher nossas vidas com quem? What do you want to be filled with? Com quem querem ser cheios? Christ. Cristo. I want Him to fill my mind. Eu quero que Ele encha a minha cabeça. This mind, I'm glad there are walls around my mind. Eu estou contente que há paredes à volta da minha mente. Facebook and Google has managed to get beyond the walls.
Facebook e Google conseguem às vezes atravessar estas paredes. And my data of what I'm thinking about is being exposed by computers. E os dados e informação sobre o que é que eu penso agora está nos computadores. It's scary. É assustador. It's scary to me because my mind is not right. Isso assusta-me porque a minha cabeça não está It certa. thinks of sin. Ela pensa sobre o I pecado. don't want to think of sin. Eu não quero pensar no pecado. Renewing the mind is the hardest thing, Renovar a mente é uma coisa difícil, but Christ can renew it. mas Cristo pode renovar. Instead of thinking of sin, we can think of Christ. Em vez de pensarmos no pecado, pensemos em Cristo. My eyes, I want them to be filled with Christ. Os meus olhos, eu quero que também estejam cheios de Cristo. We look at the things of this world, Nós olhamos para as coisas do mundo and the world fills our eyes. e o mundo enche os nossos olhos. We see something and we're excited. Nós vemos uma coisa e isto nos I traz entusiasmo. want to see Christ and be excited. Mas eu quero ver Cristo e ter entusiasmo. I want Christ to fill my ears. Quero que Cristo enche os meus ouvidos. Worldly music often fills the ears. Mas a música do mundo é que enche muitas vezes os nossos ouvidos. The philosophy of the world often fills the A ears. filosofia do mundo enche os nossos ouvidos. I want Christ to fill my ears. Eu quero que Cristo enche os meus ouvidos. To be rejoicing that I hear His name. Quero regozijar porque eu ouço o seu nome. I want Christ to fill the heart. Eu quero que Cristo enche o coração. Idols fill the heart. Mas ídolos enchem o coração. There are secret idols in my heart. Há ídolos secretos no meu coração. Things I don't want to give up. Coisas que não quero desistir delas. But I need to give them up. Mas eu tenho que as Christ abandonar. is to be the greatest love of our heart. Cristo tem que ser o nosso maior amor do nosso I coração. want my feet to be filled with Christ. Eu quero que meus pés sejam cheios de I want Cristo. to go to the places where Christ's name is honored. Eu quero ir para os lugares em que o nome de Cristo é honrado. Be quick to serve Christ with my feet. E ser rápido em servir Cristo com os meus pés. How beautiful are the feet of those who bring good news. Quão belos são os pés daqueles que trazem boas novas. I want my feet to bring good news of Christ. Eu quero que meus pés tragam boas novas de Cristo. I want my hands to be filled with Eu Christ. quero que as minhas mãos sejam We cheias de use Cristo. our hands for selfish reasons so often. Muitas vezes nós usamos as nossas mãos para razões egoístas. I want to be quick to use my hands, my abilities for Christ. Eu quero ser rápido em usar as minhas mãos para coisas de Cristo. I want to be filled with Him. Eu quero ser cheio So dele. people look at me and they don't see me, they see Para Christ. que as pessoas olham para mim e não me vejam a mim, mas vejam They Cristo. see His character in me. Vejam o caráter dele em mim. That's what I want. É isso que eu quero. Is that what you want? É isso que queres? Christ provides peace. Cristo providencia a paz. We're to rejoice in Him. Temos que regozijar-nos nele. And when we are filled with Christ, we see everything in the right way. E quando estamos cheios de Cristo, nós vemos as coisas de uma forma certa. We can make known our requests to God. Nós podemos fazer conhecido a Deus as nossas petições. And verse 8 tells us to fill our minds with good things. E o versículo 8 então diz para nós enchermos as nossas mentes com coisas boas. Verse 9 tells us to practice the things that the apostles taught us. E o versículo 9 diz para nós pormos em prática as coisas que os apóstolos nos To ensinaram. remember their example. Para lembrar o exemplo deles. And when we do these things, we experience the peace of God. E quando fazemos estas coisas, nós vamos ter a experiência da paz de Deus. We are to think about what Paul said in chapter 1, 2, and 3. Temos que pensar naquilo que Paulo disse no capítulo 1, 2 e 3. If we have this mind, we will have the peace of God. Se temos esta mente de Cristo, vamos ter a paz de Deus. So, filling ourselves with Christ is a key to avoiding depression. Então, enchermos com a mentalidade ou a mente de Cristo é a chave
contra a depressão. If you have a wonderful Savior, you have something to live for. Se tens um Salvador maravilhoso, tens algo para viver. And we have a wonderful E Savior. nós temos um Salvador maravilhoso. Think of Him, Pensai nele and He gives peace. e ele dá paz. Then in verses 10 to 20, Depois, versículos 10 a 20, Christ provides support for His own work. Cristo providencia apoio para o ministério dele. If Christ sends you on a mission, Se Cristo vos enviar numa missão, He'll provide what you need for that mission. ele vai providenciar o que precisam para essa This missão. gift from the Philippian assembly was not the first gift that Paul received. Esta oferta que ele recebe da igreja em Filipos não era a primeira que ele tinha recebido. Não era a primeira que ele No recebeu. other assembly took care of Paul like the Philippian assembly did. Nenhuma outra assembleia cristã tomava conta de Paulo da forma como os filipenses. But in verse 17, Mas no versículo 17, Paul indicates that he appreciates the giver of the gift more than the gift. o apóstolo Paulo diz que ele aprecia mais quem deu a oferta do que a oferta propriamente. The gift is nice, A oferta foi uma coisa boa, but my hope is that you giving the gift means that God's going to bless you more. mas a minha esperança é que quem deu essa oferta, que Deus vai abençoar essa pessoa ainda mais. The gift, verse 18, met his need. No versículo 18 nós vemos que esta oferta veio ao encontro da necessidade que Paulo tinha. And he was grateful for the gift. E ele estava grato por essa oferta. But he says in verse 19, my God will supply all your needs. Mas no versículo 19 ele diz que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. He doesn't say, my God shall supply all my needs, Ele não diz que Deus vai suprir todas as minhas though he necessidades. would agree with that. Ele concordaria com He isso. says, God will provide for all your needs. Mas ele diz, Deus vai suprir todas as vossas necessidades. We have spiritual needs. Nós temos necessidades espirituais. God will provide for the spiritual needs. E Deus vai providenciar por todas as nossas He necessidades provided espirituais. Christ Ele providenciou Cristo for our spiritual needs. para as nossas necessidades espirituais. We have physical needs. Nós temos necessidades físicas. We have material needs. Temos necessidades materiais. We have health needs. Temos necessidades de saúde. We have psychological needs. Temos necessidades psicológicas. God provides for our needs. Deus providencia por todas as nossas In Matthew necessidades. chapter 6 it says, seek first the kingdom of God. Mateus 6 diz, buscai primeiro o reino de Deus. Seek first his righteousness. Buscai primeiro a sua justiça. All these things will be added to you. E tudo o resto será acrescentado. What things? Que coisas? The things that Matthew chapter 6 talks about. As coisas de que Mateus 6 fala. The birds of the air, they need a place to rest. Os pássaros do ar precisam de um lugar para God descansar. gives them a place. Deus lhes dá um lugar para God descansar. provides for the food that the animals need. Deus providencia para a comida que os animais God precisam. knows what you need Deus sabe o que precisas and provides. e Ele providencia. Now that doesn't mean that if He provides us with something, we go waste it. Agora, isto não quer dizer que se Ele nos dá alguma coisa que nós vamos desperdiçar essa coisa. It doesn't mean we can be stupid. Não quer dizer que nós podemos ser estúpidos. God will provide what we need. Deus providencia o que nós precisamos. But what if it seems like He doesn't? Mas e se parece que Ele não está a fazer isso? Remember the story of the 3 friends of Daniel? Lembram-se dos 3 amigos de Daniel? They were thrown into a fiery furnace. Eles foram lançados para dentro de uma fornalha de fogo. But before that happened, Mas antes disso acontecer, they said to the king, eles disseram ao rei, we don't need to answer you. nós não precisamos de te responder. We believe our God can deliver us from you. Nós acreditamos que o nosso Deus nos pode livrar do We're teu not poder. worried about it. Nós não estamos preocupados. But king, if God decides not to deliver us,
Mas, ó Rei, se Deus decide não nos livrar, that's fine too. nós estamos bem com isso. We're not going to bow down to you. Nós não vamos curvar o joelho a ti. We're ready to die. Nós estamos prontos para morrer. We ought to have a similar attitude Nós devemos ter uma atitude semelhante. because we don't really know what we need. Porque nós não sabemos verdadeiramente o que nós precisamos. We cry because we need a little bit more money or a little bit more food, Nós choramos porque precisamos ou queremos mais um pouco de dinheiro ou mais comida. and we forget that there are many places in the world where Christians don't have food or a place to live. E esquecemos que há muitos lugares no mundo em que crentes não têm comida ou não têm um lugar onde... We ask God to provide us with health. Nós pedimos a Deus para nos providenciar com saúde. We forget that right now, this very moment, in the Congo, Christians are being slaughtered. E esquecemos que neste mesmo momento há cristãos no Congo que estão a ser massacrados. We really don't know what we need, Nós realmente não sabemos o que nós precisamos. but God knows what we need. Mas Deus sabe o que precisamos. There are a lot of Christians in the United States who believe that what we need is persecution. Há muitos crentes nos Estados Unidos que pensam que o que nós realmente precisamos é perseguição. And yet, if Christians are persecuted, Christians complain. If Christians are persecuted, Se crentes são perseguidos, eles podem se queixar. we really don't know what we need. Mas nós não sabemos o que nós precisamos. But God does, Mas Deus sabe. and He'll provide for your needs. E Ele vai providenciar Maybe as the nossas things that, necessidades. maybe the circumstance we're in has a purpose. Talvez a circunstância em que nós nos encontramos tenha um propósito. Job could say, "My God will supply all I need." Jó podia dizer, meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Job did not understand why God was putting him through a difficult trial. E Jó não compreendia porque é que Deus estava a permitir que ele passasse por uma tribulação tão pesada. But in the end, Job learned more about God. Mas no fim, Jó aprendeu muito mais sobre Deus. He is kind. Ele é simpático, Job could bondoso. say he is kind. Jó podia dizer, Deus é bondoso. Sometimes the circumstances of our lives seem unkind. Às vezes as circunstâncias da nossa vida parecem ser não bondosas, But God remains kind mas Deus mantém-se bondoso. and has His reasons for why He brings things into our lives. E Ele tem razões pelas quais Ele traz estas dificuldades às nossas vidas. Christ provides for all the needs that we have. Cristo providencia para todas as necessidades que nós temos. Paul did not have a wealthy organization supporting him. Paulo não tinha uma organização opulenta que estava a apoiá-lo, But he had a great God, mas ele tinha um grande Deus. and that God prompted friends to meet his needs. E esse Deus tocava nos corações de amigos que então mandavam ofertas para ele. And he was grateful for the support. E ele estava grato por esse apoio. It's amazing that God possesses all things. É interessante como Deus é o dono de todas as coisas. He doesn't need anything. Ele não precisa de nada. But he's impressed by his people who provide gifts to other believers. Mas ele agrada-se por o seu povo quando eles dão ofertas a outros. It's not about the size of a gift. Não é, isto não é sobre a quantia da oferta, It's about the sacrifice of the gift. é sobre o sacrifício da oferta. There was a widow who the Lord Jesus saw putting in some small coins into the temple treasury. Havia uma viúva que Cristo viu a pôr umas moedas pequenas dentro da coleta do templo. She gave out of her, she gave what she could. Ela deu o que ela pôde And God noticed it. e Deus reparou It's nisso. just a small amount. Era só uma quantia muito pequenina. And then there was a rich man that came and put in a lot of money. Depois veio um homem muito rico e ele colocou lá montes de dinheiro. But it wasn't a sacrifice for Mas him. para ele não era um sacrifício. So did Jesus look at that and say, well, at least it's a lot more money, I can use that money?
Será que Jesus olhou para esse rico e disse, bem, pelo menos ele deu muito dinheiro e eu vou precisar de muito dinheiro? Does the Lord need money? O Senhor precisa de dinheiro? The Lord doesn't need any money. O Senhor não precisa de dinheiro nenhum. He doesn't need anything Ele from não us. precisa de nada. de But nós. He appreciates when we sacrifice for Him. Mas Ele aprecia quando nós nos sacrificamos por Ele. It needs to be a sacrifice. Tem de ser um We sacrifício. sacrifice our time. Nós sacrificamos o nosso tempo. We sacrifice our abilities. Nós sacrificamos os nossos We talentos. sacrifice our money. Sacrificamos o nosso dinheiro. We sacrifice for the Lord. Nós sacrificamos pelo Senhor, para o Senhor. And God takes notice. E Deus repara. And He appreciates the sacrifice. E Ele aprecia o sacrifício. Then we have verses 21 and 22. Depois nós temos os versículos 21 e 22. God provides fellowship with saints around the world. Deus providencia comunhão com santos por todo o mundo. He says in verse 21, greet every saint in Christ Jesus. Ele diz no versículo 21, saudai a todos os santos em The Cristo Jesus. brethren who are with me, they greet you. Os irmãos que estão comigo saúdam-vos. All the saints greet you. Todos os santos vos saúdam. Especially the saints in Caesar's house. E depois ele diz especialmente os santos da casa de César. They send greetings to you. Eles também mandam saudações a vocês. God provides fellowship with saints around the world. Deus providencia comunhão com santos por todo o mundo. Paul had many friends. Paulo tinha muitos amigos. He went and planted churches and he had friends in those places. Ele ia e plantava igrejas e adquiria amigos nesses lugares. And he loved the Lord's people. E ele amava o povo de Deus. But his friends were far away. Mas os seus amigos estavam He longe. was in Rome. Ele estava em He Roma. was in a prison. Estava numa prisão. In fact, there were lots of people who wouldn't associate with him because he was a prisoner. Até é verdade que havia muitas pessoas que já não se queriam associar-se com Paulo porque ele era um prisioneiro. He really wanted to visit the saints in Philippi. Ele gostava imenso se pudesse visitar os santos em Filipos. He wanted to visit the saints in Galatia and in Antioch and everywhere. Ele gostaria de visitar os santos em Galácia e Antioquia e em todos os lugares. So many wonderful friends. Tantos amigos maravilhosos. But he couldn't get to them. Mas ele não podia sair They were dali. far away. Estavam longe, There was no email. não havia e-mail, There were no airplanes. não havia aviões, There was nothing. não havia nada. But there were brothers and sisters in Rome. Mas havia irmãos e irmãs em Roma. And he enjoyed their fellowship. E ele desfrutava da comunhão com eles. And that Paul found God providing fellowship for him. E então Paulo descobriu que Deus providencia comunhão para ele. Finally, verse 23. E finalmente o versículo 23. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. So God provides one more thing. Então Deus providencia mais uma coisa. Did you notice all the things that God provides in this chapter? Vocês repararam em todas as coisas que Deus providencia neste capítulo? Christ provides unity when Christians disagree. Ele providencia união quando crentes discordam. Christ provides peace. Ele providencia paz. Christ provides support for his work. Cristo providencia apoio para o seu trabalho. Christ provides fellowship with other believers. Cristo providencia comunhão com outros crentes. And now Christ provides grace. E agora Cristo providencia também graça. Grace to serve him. Graça para o servir. Grace to believe on him. Graça para acreditarmos nele. Grace in all circumstances. Graça em todas as The circunstâncias. grace of the Lord Jesus Christ goes with you always. A graça do Senhor Jesus Cristo vai convosco sempre. So now we come to the end of the letter. Então nós chegamos ao fim da carta. And the assembly rolls up the scroll. Então a Assembleia enrola o rolo da It carta says this is a fine letter. e eles dizem, isto foi uma carta muito boa. And I suppose some of the elders could say to the congregation, can anyone summarize what Paul was talking about? E talvez os anciãos daquela igreja disseram à congregação, alguém aqui consegue resumir tudo que Paulo aqui escreveu nesta carta? What word comes to your mind? Qual é a palavra que vem logo à cabeça quando nós pensamos What nesta do you carta? think? O que é que vocês pensam? Think of the whole letter.
Pensam na carta inteira. What was Paul talking about? O que é que Paulo falava? Cristo. Christ, it sums it all up, É Cristo. right? Isso resume We have tudo. joy in Christ. Nós temos gozo ou alegria em Cristo. We have unity in Christ. Temos união em Cristo. We are to preach Christ. Temos que pregar Cristo. That's a worthy life to live. Isso é uma vida que vale a pena They viver. say, why do you live? Porquê é que tu estás vivo? Oh, I live to be an important person. Eu vivo para me tornar uma pessoa importante. I live for fame. Eu vivo para a fama. I live for money. Eu vivo para dinheiro. I live to be Eu successful. vivo para ter êxito. I live to be a musician. Eu vivo para ser um músico. I live to be the best football player in the world. Eu vivo para ser o maior jogador de futebol do mundo. Why do you live? Porquê é que tu vives? Oh, I live for Christ. Eu vivo para Cristo. I live to proclaim Him. Eu vivo para proclamá-lo. I know Him. Eu conheço-o. And I want to make Him known. Eu quero que outros o conhecem. And like Paul, I want to know Him better. E como Paulo, eu quero conhecê-lo ainda melhor. And the character of Christ, E o caráter de Cristo, He's humble. ele é humilde. The older I get, the more I realize how important this characteristic is. Quanto mais velho eu sou, mais eu vejo a importância deste caráter, desta característica. Humility and Christianity go together. Humildade e cristianismo andam juntos. Pride and Christianity, they don't go together. O orgulho e o cristianismo não são compatíveis. We need to have the character of Christ. Nós precisamos de ter o caráter de Cristo. And the knowledge of Christ E o conhecimento de Cristo motivates me. motiva-me. The more I know Him, the more I can trust Him. Quanto mais eu o conheço, mais eu confio You nele. can't trust someone you don't know. Não se pode confiar em alguém que nós não conhecemos. The more you know someone, the more you can trust Him. Quanto mais nós conhecemos alguém, mais confiamos nessa pessoa. And the presence of Christ brings us knowledge that He provides for our needs. E a presença de Cristo em nossas vidas nos traz conhecimento. He's everything we need. Ele é tudo o que nós precisamos. Without Christ, you have nothing. Sem Cristo temos nada. With Christ, you have everything. Com Cristo temos tudo. So they closed the scroll Então eles fecharam o rolo da carta and they closed the meeting. e encerraram a reunião Say, let's pray. e disseram, vamos orar. Let's pray for our brother Paul. Vamos orar pelo nosso irmão Paulo. Because as we leave and go back to our houses, Porque agora nós vamos todos ir para nossas casas, Paul stays in prison. mas Paulo ainda está na prisão. And he's there for the cause of Christ. Ele está lá por causa de Cristo. And because of him, we've been saved. E foi por causa dele que nós fomos salvos. He brought Christ to us. Ele foi quem trouxe Cristo a We nós. need to pray for our brother. Vamos orar pelo nosso irmão. As I close, I want to encourage you to pray for someone this weekend. E em breve vou encerrar esta reunião e eu quero que vocês se comprometam a orar por alguém este fim de semana. I mentioned him in the first message. Eu falei dele na primeira mensagem. His name is Andrew. O nome dele é André. He's a prisoner in Turkey. Ele é um prisioneiro na He's been Turquia. a prisoner there for 2 years. Ele tem sido prisioneiro já há 2 anos. They accuse him of being an Islamic terrorist. Eles acusam-no de ser um terrorista islâmico. He is a pastor. He's been a pastor of a church in Turkey for 25 years. Mas ele é de facto um pastor cristão e já é pastor há 20 anos. na They Turquia. say he's using evangelicalism as a front to promote Islamic terrorism. Eles dizem que ele está a usar o cristianismo como uma frente para promover o terrorismo islâmico. For 2 years, he's been in prison. Ele está na prisão já há 2 anos. Many people all over the world are praying for him. Há muitos por todo o mundo que estão a orar por ele. His trial begins on Monday. Portanto, ele vai para o tribunal agora na segunda-feira. The trial might last 1 day. Esse tribunal pode durar um dia, It might last 10 years. pode durar 10 anos. He's looking at 35 years in prison. Eles estão a considerar 35 anos de prisão para ele. And this is what he has said. E é isto que ele disse.
Others before me have been in this situation. Outros antes de mim já estiveram nesta situação. If this is what God wants for me, then I'm ready to accept it. Se é isto que Deus quer para mim, estou pronto a aceitá-lo. Make no mistake, Não façam erro nisto. I am here because of my faith in Christ Eu estou aqui por causa da minha fé em Cristo. and for no other E reason. por nenhuma outra razão. Rejoice in the Lord always. Regozijai-vos no Senhor sempre. Again, I say rejoice. E outra vez vos digo, regozijai-vos. It's easy for us to say that. É fácil nós dizermos isso. If you were in that situation, would you say that? Mas se estivesses nessa situação, poderias Is dizer isso? Christ everything to you? É Cristo tudo para ti? Or are there other things in your heart that are idols? Ou há outras coisas no teu coração que são ídolos? Amen. Amém.